Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as doenças, né? Sobre o processo de autocura. Toda vez que você vai fazer um processo desse, para você poder entender, você precisa refletir um pouquinho sobre a transformação que você vai precisar fazer. Tá? Antes de fazer qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de entendimento, você precisa saber dessa transformação. Por quê? Porque o padrão que você já colocou hoje, o que acontece? Ele já não deu muito certo. Então, por isso que você já desenvolveu uma patologia, você já tem ali uma situação não muito legal na tua vida, né? Uma vida financeira ruim, um trabalho ruim, um relacionamento ruim. Então, aquele padrão não dá certo. É preciso gerar a consciência de que eu preciso mudar, que o jeito que eu estou levando a vida não está dando muito certo. Né? Então, antes de qualquer coisa, você primeiro precisa entender isso, senão você não consegue fazer uma transformação. Porque fazer, né, a mesma coisa, tem até um ditado, até um clichê, fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente, não dá. Né? Então você precisa mudar isso. Para mudar, esse é o meu trabalho. Por isso que eu gosto disso, passar o conhecimento. Criei esse canal aqui justamente para isso, passar o conhecimento para as pessoas, porque eu não prendo o conhecimento, eu não gosto de nada que prende, nada que me prende. Então, eu vou passando isso, claro, para aqueles que estão interessados, que estão abertos a estarem sintonizando com essa energia. E aí, quando você faz esse projeto, né, esse processo de transformação, você começa a entender algumas coisas, você abre a sua consciência para poder fazer aquilo. Eu sempre digo para as pessoas, se você está afim de mudar, né, de resolver o problema da tua vida, você achou a pessoa certa. Eu tenho uma série de coisas, de técnicas, experiências que dá para a gente fazer, de exercícios que dá para você mudar tranquilamente sua vida. Tem um monte aí de pessoas que eu já atendi e que podem confirmar isso aí o tempo inteiro. Vocês que já passaram comigo sabem como funciona isso na vida de vocês, né? Sem ao menos tocar nada, sem pôr a mão em você, apenas a gente fazendo os exercícios, tudo, você viu como mudou e como transformou aqui, como transformou aquilo, né? Caso contrário, se você acha que eu tenho um pozinho de pirlim-pim-pim, ou Harry Potter, uma varinha mágica, é melhor que você nem me procure mesmo, porque eu não vou fazer. E se tivesse o poder de fazer isso, também não o faria. Por quê? Porque você precisa aprender, porque se eu fizer para você, você vai criar uma dependência sobre mim. E a partir do momento que você tem essa dependência sobre mim, você me sobrecarrega. Eu fico sobrecarregado com energias, com pensamentos, e a carga quem pega sou eu. Tem gente que acha isso muito lindo, né? Ah, não, porque não vivo sem a pessoa, preciso dela. Ah, eu vou lá falar com o Jorge, o que é que ele acha? Eu não acho nada. Né? É você que vai ter que fazer o teu processo, as tuas escolhas, porque se eu escolher para você, você nunca vai aprender a escolher. E é isso que acontece hoje, por exemplo, com as crianças. Então, aqueles pais que protegem, querem fazer tudo para o filho, querem resolver tudo para o filho. Eu conheço pessoas aí com 20, 22 anos que nunca trabalhou na vida, porque os pais ainda estão pagando os estudos deles. Quer dizer, essas pessoas nunca vão aprender a dar o valor para aquilo que ela está fazendo. Entendeu? Muitas vezes ela se forma lá, mas ela não exerce uma profissão. Então não tem problema nenhum você trabalhar, você estudar, você começar a pagar suas contas. E aí sim, os pais podem auxiliar alguma situação. Então eu tenho meus filhos aqui, meus filhos vão estudar. Se eles não conseguirem entrar numa universidade pública, por exemplo, então eu posso auxiliar ao pagamento, mas eles precisam trabalhar para também compor esse pagamento, para ele poder entender aquilo, até mesmo para ele poder entender com essa experiência, porque senão fica tudo muito fácil. Então o processo de transformação, ele não tem jeito, não tem como você escapar disso para poder fazer. Caso contrário, você vai ficar repetindo, repetindo e repetindo aquilo até você entender. Então nós vamos tratar isso hoje aqui, eu vou tentar fazer assim o mais rápido possível, porque às vezes o áudio é muito grande, né? Eu sempre falo isso, mas eu acabo indo para 15, 20 minutos, mas vamos tentar diminuir para que você entenda isso de uma maneira muito prática, muito rápida. O assunto é muito amplo, é muito extenso, mas eu tento fazer da melhor maneira possível. Então, quando chega a doença, né? E aí, o que eu faço? Quando eu falo doença, gente, não é só a doença física, tá? Uma dor no corpo, um problema ali no corpo, mas tem aquela doença emocional também que fica ali. E acontece isso muito com os benhês, né? Os casais. Eu conheço gente que casou em janeiro e separou em fevereiro, para você ter uma ideia. Então é uma coisa maluca, né? 30 dias o casamento, fase experimental. Quando eu pensei que estava em lua de mel, estavam separando já. Uma loucura isso. Por quê? Porque você tem há toda aquela ilusão em cima da pessoa.
né? Então eu vou lá receber a pessoa e aí eu já passo uma impressão que eu não sou, eu já falo muito calmo, muito tranquilo, sou muito educado, né? E faço as coisas, o homem principalmente, né? Um gentleman, e puxa a cadeira e leva e oferece, tá uma graça o demônio, né? Mas aí quando você conhece mesmo no dia a dia, você vê que, né, Shrek era mais interessante para fazer. A mulher é a mesma coisa, se põe numa postura toda fininha, toda bonitinha, toda arrumada, linda, maravilhosa, e aí no dia a dia, na semana, aquela cara de lavadeira, daquele jeito, né? Para poder fazer. Então, quando você está junto na convivência do dia a dia, você começa a entender que aquilo ali era tudo uma ilusão, era tudo um teatro para fazer. As pessoas nunca chegam ali e se apresentam como realmente elas são. Porque tem todo um interesse por trás daquilo, né? Principalmente sexual e depois outros interesses, né? Secundários. Mas a principal energia é o acasalamento, não tem jeito, vocês sabem disso, como é que funciona. E aí começa uma situação toda ilusória. E aí, mas ele mudou, ela mudou. Não, eles não mudaram, agora eles são exatamente isso que você está vendo. Lá, quando vocês se conheceram, que eles estavam diferentes, que eles tinham mudado. Então, toda essa doença, ela vem com os casais, com os pais e filhos, não é só com os bens, né? Os irmãos, muito isso com relação com chefes, com amigos de trabalho, enfim, tudo aquilo que você vai interagir no dia a dia. Então, quando a gente faz um mapeamento do nosso corpo, e ali anos de pesquisa, isso vem há muito tempo, tal, e eu sempre fui um estudioso, gosto de ficar atrás, né, dessas situações na minha vida e também na vida das pessoas que eu atendo, sempre fui muito observador, e eu fico olhando, observando as coisas, o comportamento das pessoas e tudo, até para eu aprender também. Eu aprendo muito com as pessoas, aprendo muito com as pessoas que me procuram também, né, com as situações delas, tal. Então essa troca era sempre constante. E aí quando você faz esse mapeamento, você começa a descobrir que cada órgão está ligado a um chakra, cada chakra está ligado a uma situação, a um padrão energético. Então a vida ela é muito maior do que o que você pensa que é, né? Crescer, né? Nasceu, cresceu, morreu, trabalhar, gastar, economizar, comprar uma casa, um carro, formar uma família feliz e acabou. Não, a vida ela é muito, muito, muito além disso tudo para poder fazer. Então, chegando de muito papo, vamos ir direto ao assunto, né? Eu gosto de trazer os exemplos práticos para que você entenda, porque um exemplo aqui passa a ser um exemplo na vida de muita gente do dia a dia aí. Então, você pega uma estrutura óssea, por exemplo. Quando você tem um problema ali numa estrutura óssea, ele representa para você que você tem um problema estrutural, interior, né? Uma insegurança, uma falta de segurança muito grande para você. Se você tem um problema ali de articulações, articulação ele quer dizer o quê? Que você tem uma rigidez muito forte, você tem uma inflexibilidade, né? Uma intolerância. E por vezes ali você acaba não sendo muito paciente para fazer as coisas. Então você vai ter problemas nas suas articulações, vai acumular toxinas ali. E ali você vai ter um problema para mexer um punho, um tornozelo, né? Um braço, levantar um braço para fazer, porque você às vezes está muito rígido, muito inflexível, muito. Você vê que o osso é uma parte dura, né? Muito duro, é uma estrutura rígida. Mas quando você pega, por exemplo, uma bailarina, né? As pessoas dançando, parece que não tem osso. Né? O que faz aquele movimento, ele parece que o osso faz uma onda quando você mexe com os braços, né? Para fazer aquele movimento todo. É lindo de ver o movimento, a dança em si, né? Mas só que fala, caramba, parece que não tem osso. Né? Um atleta, por exemplo, que faz ginástica olímpica, né? Então ele faz aqueles movimentos ali, você fala, caramba, né? É de borracha. Por quê? O que faz esse movimento são as articulações. E ali dentro daquela articulação, né, entre elas ali, tem o elemento água muito presente ali também, e que faz com que você tenha todo esse movimento, todo esse jogo de cintura para fazer. Quando você tem um problema ali nessa articulação, é que falta esse elemento água. O elemento água são as emoções, é o equilíbrio. Então você está sendo muito rígido, está sendo muito intolerante, você está muito impaciente, então vai desenvolver aquelas patologias naquela situação. Então, a articulação ela faz o osso parecer mole. Quando você pega, por exemplo, uma coluna, então você vai chegar ali na coluna, dorsal, né? Então toda vez que você tem um problema na coluna, não é osso, é articulação. Né? É a articulação que não está legal. A pessoa usa muito o termo, né? A coluna saiu fora do lugar.
né? A coluna nunca sai fora do lugar, né? Ela tem o lugar dela ali bonitinho, certinho, né? O que você tem um problema naquela articulação, naquele movimento, naquela junção, né? Aquela engrenagem que emperrou ali, que não ficou legal para poder fazer. Já falei aqui sobre a coluna, o funcionamento, tudo. Uma outra hora eu volto a falar a respeito disso para a gente não alongar muito. Mas você pega ali na região dorsal. Então, tudo que for nas suas costas, ele vai ser sempre tratado como o seu passado, um passado inconsciente, né? A gente acha que não tem acesso ao inconsciente, mas sim, então um passado inconsciente. Então, sobre tudo aquilo que não foi feito para você. Tudo aquilo que você acha que não tem jeito, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que você não vê, na verdade, né? Dentro das suas costas. Então, tudo que acontece ali nas costas é esse inconsciente sobre aquilo que você supostamente não vê, que ficou guardadinho lá para você. E no frontal, que for aqui na frente, tá? É aquilo que você tem uma consciência melhor. Então eu consigo ver isso aqui de uma forma mais tranquila, mas eu não sei resolver muito bem. Nas costas é como se eu não conseguisse ver. Eu sei que tem alguma coisa, mas eu não estou vendo exatamente o que está, qual é a causa disso. Por isso que a gente joga aquilo para o tal do inconsciente, né, para poder estar fazendo. Então você tem assim, você tem, por exemplo, um lado direito, que é mais yang, masculino, e você tem o lado esquerdo, que é mais o yin, o feminino. Então, o lado direito, o yang, ele é aquela parte ativa, que é a ousadia, a coragem, toda a sua determinação, o domínio, né? E a autoridade que você tem, por exemplo, sobre frente às situações da vida. E o seu lado esquerdo, yin, que é o feminino, é o lado mais passivo, então é o lado mais receptivo, né? A capacidade sua de concentração, de envolvimento, né? Então toda aquela segurança emocional que você tem, partindo desse princípio, você começa a entender todas as suas emoções. Então, toda vez que você tem, por exemplo, uma dúvida, tá? Então, esse pensamento ou esse pulso que você tem aí dentro, ele gera um conflito lá para você. O que é o conflito? Mas por que o conflito, Jorge? Por exemplo, eu falo assim, eu vou realizar um trabalho, não, eu vou fazer uma palestra, porque eu vou trabalhar com pessoas, né? Eu vou fazer uma palestra no dia tal, assim, tal, aqui na cidade onde eu tô, vou lá para o auditório, vai ter um monte de gente lá e tal, eu vou fazer sobre tal tema. Mas eu não sei, porque será que, de repente, eu vou falar metafísica, é uma cidade mais religiosa, a pessoa não vai entender, vai levar para outro lado, e se de repente não der certo, eu vou lá e de repente eu vou ser vaiado, as pessoas não vão gostar. Mas eu quero porque isso é interessante. Pronto. Aquilo já gerou. Eu quero ir fazer, mas ao mesmo tempo que eu quero, eu estou pensando nas situações negativas que pode acontecer, o que será, não sei, talvez lá no futuro, no passado. Quer dizer, essa dúvida, ela gera esse conflito. Entendeu? E aí você acabou com a tua energia. Então ele vai trazendo o quê? Um medo do futuro, porque a palestra ela não aconteceu, ela vai acontecer. Tal dia eu estarei lá. Mas o mas é sempre a desgraceira. Entendeu? Então esse medo do futuro vai atingir o quê? O meu joelho esquerdo, que é a minha movimentação, a minha articulação, né? É aquela energia mais passiva, mais emocional, mais o receptivo. Lembra do yin feminino, lado esquerdo? Então, o joelho é o que me leva, a articulação que me leva ao movimento para frente. E aí eu fico rígido naquilo. Vai pegando ali aquela região. E a pessoa fala, nossa, eu tô com uma dorzinha no joelho, não sei o que aconteceu. Olha bem, né? Olha bem as emoções, se é a parte mais ativa ou se é a parte mais passiva, né? Se é aquela sua parte do envolvimento ali, o desenvolvimento com a mente, a parte emocional, sua ousadia, coragem, determinação. E aí você vai ter esse tipo de problema que vai afetar o seu joelho esquerdo. Então, toda vez que você, por exemplo, mexe com a sua coluna, região lombar, por exemplo, né, você teve uma perda emocional ali muito grande. Você tem uma dificuldade de lidar com as coisas novas do dia a dia. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo prático assim. Vamos supor que você teve um sentimento de perda. Pode ser emocional, de um bem-estar, né? Um relacionamento que ficou frustrado para você lá, ou uma perda mesmo de materiais, coisas que você tem. Separou e sei lá, o bem-estar levou o cachorro que você amava tanto, ou levou o carro, a casa. Enfim, estou dando alguns exemplos aqui corriqueiros, mas são muito práticos e que acontecem
acontece muito, você se sentiu lesada naquela separação com o que era teu e acabou ficando para o outro. Então você vai atingir essa região lombar. Essas emoções, ela vai ficar concentrada justamente ali. É o teu inconsciente, aquilo que você não está conseguindo ver direito ou realizar direito para poder fazer. Então, toda vez que você tem essa perda emocional, você atinge ali a lombar. E aí você não sabe lidar com as coisas novas, com o que vem no futuro. Você trava completamente a tua coluna. Não sai do lugar. E aí você vai depois para o ciático e tudo mais, para fazendo, né? Quando você gera dúvida, quando eu falei ali, né, um pouco atrás, a dúvida, além daquela energia toda que você tem, né, que pode atingir o teu joelho, eu dei, claro, um exemplo do joelho, dentro daquilo, do exemplo que eu dei da palestra, mas isso pode espalhar por corpo todo. Você pode ter a atenção muito forte ali em qualquer outra articulação, né? É importante a gente entender que toda vez que você vai gerar essa emoção, precisa ver qual o órgão que ela vai atingir e qual o meridiano, qual chakra que ele é correspondente para você poder ter a doença instalada. Não é um padrão, né? Ah, então toda vez que eu tiver X situação vai atingir aqui. Não. Né? Somos únicos, lembra? Eu falo isso o tempo inteiro aqui. Então, cada um vai guardar as emoções em uma situação. Então, a dúvida, além dela trazer todo esse conflito para você, com o medo do futuro, tudo, ela vai para onde? Ela afeta o quê? A vesícula. Então, ela afeta a tua direção, a incerteza, os prazeres que você tem da vida. A raiva, o ódio, ela vai pegar o quê? O fígado. E o fígado, depois que você atingiu, que é o órgão que vai cuidar mais dessas emoções mais fortes aqui, ele vai prejudicar quem? O pâncreas. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a tirar a doçura da vida, as coisas boas da vida. Desenvolve o quê? Diabetes tipo 2. Bilhões e bilhões de pessoas no mundo desenvolvendo isso. Diabéticos. Tipo 2. O diabetes tipo 2 é justamente aquele padrão que eu venho fazendo, as situações do meu dia a dia. Eu ponho um padrão aqui e eu vou lidando de uma maneira muito ruim com os acontecimentos. As situações que vão vindo para mim, eu não vou sabendo lidar com ela direito. Eu desenvolvo o tipo 2. Já o tipo 1, o diabetes tipo 1, é aquele que as pessoas falam que é genético. Né? Então, hereditário você traz. Então, você tem os casos na família, e aí você repete o padrão exatamente do pai ou da mãe. Acontece muito isso. Né? Com o câncer é a mesma coisa. Então você pega um padrão ali, o pai era muito autoritário, inflexível, né? E a mãe era muito submissa. E aí você pega o irmão com esse, né? Os filhos, na verdade, com o mesmo padrão. Se tiver mais de um, aí um vai ser autoritário, um mais submisso. Ou se tiver um filho único, ele vai ser o autoritário ou submisso. Ele vai trazer o padrão de que? Se os dois tiveram diabetes, o gene está lá. Né? Se um só teve diabetes, o pai ou a mãe, o padrão que for desenvolver é o padrão que tem o gene ali dentro para poder fazer. Então, se o pai é autoritário, né, aquele pé no saco mesmo, então o filho ou a filha vai desenvolver aquilo, ela vai ter ali dentro, entendeu? Aquele potencial a ser desenvolvido. Quando ela pega o padrão do pai e começa a ficar um pé no saco igual, desenvolve o diabetes tipo 1. E por aí vai sempre nesse padrão hereditário. Então é importante entender se você não está repetindo o padrão familiar. Eu pego o caso, geralmente quando eu atendo uma pessoa, eu atendo a família inteira. E aí a gente consegue ver nos filhos os padrões dos pais sendo repetidos. E aí os filhos tendo os mesmos problemas. Eu já cheguei a atender uma família assim que tinham 4 filhos, 3 tinham doenças e um não. Esse um não repetia de jeito nenhum. Era a ovelha negra, né, que chamavam da família. Ele não estava nem aí com nada. Muito leve, muito solto. Não tinha problema nenhum. O restante, todo pisco, doido. Repetindo os mesmos padrões, as mesmas doenças, os mesmos problemas de relacionamento que tinha o pai e a mãe. Né? Os avós também. Então precisa ficar muito de olho nisso para a gente não repetir esse padrão. O câncer, por exemplo, geralmente o câncer, a gente fala ali no câncer de mama, né? O câncer na mulher, geralmente ele aparece no seio esquerdo, tá? Não é 100%, mas geralmente a maioria acontece isso, né? Por quê? Né? Porque você vai para aquele padrão que a gente falou lá atrás.
Então, a mulher, ela tem, além dela ter um volume maior de seio, então uma área muito maior do que a do homem, ela é mais propensa, né, a ter mais as células ali dentro. Ou seja, né, então o metro quadrado é maior. Então a possibilidade de exercer isso é muito grande. Mas as emoções da mulher é muito forte também, né, para poder fazer. Então você pega assim, por exemplo, aquela mulher que ela tem um lado mais doce, ela é mais receptiva, então ela tem uma capacidade ali, a grande mãe, põe a zona em cima, né, e segura, e protege, e faz, né, ela vai desenvolver ali no lado esquerdo, né, para poder fazer o câncer. Se ela é uma pessoa mais ativa e ela se cobra muito e ela vai, e ela tem que fazer porque ela precisa, ela tem que resolver, ela vai ter do lado direito o câncer. Para ficar mais claro isso, se ela tem um filho, por exemplo, e ela cobra muito porque esse filho não deu muito certo, porque a vida dele não está andando, ela se põe no inconsciente como responsável, né, por aquele ser com defeito, porque teve doenças, teve problemas, a vida não andou, ela desenvolve o lado esquerdo. Se ela se cobra demais porque ela tem que, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer, eu preciso resolver, porque eu sou uma mulher de força, de posse, disso, daquilo, ela vai para o lado direito. Aquela coisa mais masculina, mais forte. Então, desenvolve-se muito aqui, porque a mulher ela é muita emoção. A mulher ela trabalha muito com essas emoções, mas de uma forma exagerada, exacerbada para poder fazer. Então, ela precisa tomar cuidado com isso. Né, ter o equilíbrio ali para fazer tudo. E aí pergunta assim, Jorge, mas como é que eu faço então para fazer a cura, o processo de cura? Eu sempre digo que é assim, você precisa aprender a gerir as situações e não digerir. É como alimento, você põe o alimento na boca, você aceitou aquele alimento, você começa a mastigação, as enzimas aqui da saliva, já começa o processo digestório, desce aquilo aqui dentro, passa por todo um processo, não vou explicar passo a passo, senão a gente vai ficar aqui 2 horas para fazer, até chegar lá embaixo, quando vai ter um divisor. O corpo separa o que é proteína, vitamina, sais minerais, tudo aquilo para dar manutenção do corpo e joga para o intestino delgado, tá? Para processar aquilo e absorver o alimento. O restante vai para outra via, que seria o intestino grosso, onde você vai eliminar. Então você vai no banheiro, através das fezes, aquilo vai embora. Nas emoções, tem que ser a mesma coisa. Então você se envolve com uma pessoa, com uma situação, pessoas é muito comum acontecer. Então aquela pessoa ela vem bonita, elegante, toda cheia de charme, alguma coisa que desperta dentro de você, e você aceita aquela pessoa, sem prestar atenção no movimento. Aí o que você faz? Você começa a digerir aquela situação. Quem passou comigo sabe, né? Quando eu falo do astral, para tirar a pessoa e tirar o astral. O astral da pessoa vem com todo aquele estádio de futebol, todas as situações que ela tem do dia a dia. Você traz inclusive as doenças, os problemas, as situações, quando você põe uma pessoa dentro de você. E aí, quando chega essa situação, você pôs aquilo na boca, você vai colocar aquilo para dentro, só que na hora de jogar para o intestino grosso e delgado, você não consegue. Porque tem aquele conflito da dúvida. Será? Mas e se? Será que eu não estou julgando mal? Será que eu não estou fazendo isso? Ah, mas se ela ficar magoada? Mas de repente, então você absorve tudo aquilo, você digere tudo aquilo. E aí, como um alimento estragado, tem o conflito lá dentro que o corpo vai querer jogar aquilo para fora. Nesse caso, você imagina o quê? Se não tem como cagar aquilo, né? Para onde vai? Doença. Aí a gente vai se encontrar na UTI para poder fazer. Então isso tem que ficar muito claro para você. Mesmo que você digeriu aquilo, jogou daqui para dentro, você precisa olhar, pô, esse relacionamento me faz mal, essa situação, então eu preciso jogar isso para os elementos escritores, eu preciso jogar isso fora, eu preciso ir lá no banheiro, como você faz com a tua casa todo dia, você não usa a casa, não trabalha, não faz as coisas, o alimento, o que não serve, o que você faz? Põe no saquinho de lixo, não põe lá fora para o lixeiro levar? No teu carro, você não vai lavar ele, ou quando você manda lavar, o pessoal não aspira, não puxa, pega um saquinho, tchum, joga fora a sujeira. No corpo, o alimento também, ele separa o que ele precisa, o que não precisa, ele tchum, joga fora. Você precisa fazer isso também. Então, fazer essa limpeza, olhar para aquilo, se esse relacionamento não me faz bem, então eu preciso eliminar isso da minha vida. Se aquela pessoa não me faz bem, eu preciso jogar para o setor de lixo.
Não serve. Se aquela situação não está bem, eu tenho que separar e jogar fora. Se esse trabalho não está legal, eu preciso jogar isso aqui fora, preciso fazer uma coisa nova. É aí que você vai ter o processo de autocura. Através disso, nós temos exercícios, técnicas, dicas, uma série de padrões que precisam ser quebrados para poder fazer isso. Bom, pessoal, o áudio já está aí agora em 25 minutos cravados, né? Teria muita coisa para dizer ainda, para falar. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser falar mais um pouco a respeito desse assunto, manda aqui para gente, né? Manda a sua sugestão, quiser alguma dúvida aqui em particular, manda a mensagem aqui para mim, eu respondo para você e a gente vai estar conversando a respeito disso. Mas o importante é que você cure a sua vida, que você passe por esse processo transformador para que isso não atinja muito mais você e para que a gente não possa conversar lá contigo quando você estiver na UTI, com um câncer, com um AVC, né, um infarto, essas coisinhas bem básicas do dia a dia, problemas de pele e tudo mais. Então, cuide de você para você não pagar essa fatura muito cara que vem depois, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.